Olá, jovens! Bom, mais uma aula de matemática. Pois é, existe muita coisa para a gente estudar aí relacionada à matemática. E ainda mais sobre conjuntos. Vocês vão ver aí que hoje vamos falar sobre união e interseção. Vamos dar um foco um pouco maior nessas duas representações, nessas duas informações. E o objetivo aqui é tentar destrinchar um pouco mais, conseguir perceber coisas relacionadas aí a essas duas operações que talvez tenham passado aí despercebido, ou mesmo que vocês saibam a lógica, será que vocês estão conseguiriam aplicar de fato esse conhecimento associado à união ou interseção, ou é simplesmente uma matemática lá, aquele negócio de joga na fórmula e vê o que dá? Então a gente tem que entender também, para se vocês conseguem entender, se vocês conseguem talvez ver aquilo na prática, então é possível que vocês consigam então aplicar em alguns outros sistemas. Então o objetivo é destrinchar, entender melhor a operação de união e de interseção. E se vocês se lembram, talvez vocês já ouviram falar aí de algumas operações generalizadas associadas à união e à interseção, principalmente aí voltadas àqueles diagramas, né, que a gente já viu anteriormente, o diagrama de Venn. Mas vamos lá, vamos tentar entender de uma forma melhor como que vamos aplicar essas operações. O primeiro exemplo que a gente vai considerar vai ser aquele mesmo lá que a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Esse daqui é o primeiro e o primeiro tende a ser a ideia aí de ser mais fácil, né? Então vamos lá. Temos dois conjuntos chamados A, esse daqui o conjunto da esquerda verde, e B, o conjunto da direita aí representado pela cor laranja. Então, esses dois conjuntos a gente consegue perceber via diagrama de Venn aqui que existe uma interseção entre eles, né? E aí, como é que a gente faria a operação de união desses dois conjuntos? Olha, o zero ele está presente aí nos dois conjuntos. Então, se a gente quisesse aplicar a união, lembra que a união é pegar todos os elementos de um conjunto e juntar com todos os elementos de outro conjunto. Então, temos aqui o nosso conjunto A, temos aqui o nosso conjunto B com os seus respectivos elementos. Então, se eu aplicasse a união desse conjunto, desses dois conjuntos, como resultado, a gente teria que a união de A com a união de B seria a união, o elemento 0, que veio lá do A, o elemento 0, que também estava no B, o número 1, 2, 3, 4, 5, que estavam aí, todos os elementos ímpares estavam em A, e todos os elementos pares estavam em B. Bom, seguindo a ideia, né, de união, estou simplesmente juntando os conjuntos. Então, isso daqui tende a fazer um pouco de sentido. Mas, obviamente, vocês sabem que isso daqui está errado, né? Porque, olha, se a gente pode considerar essa representação de união, então a gente poderia, por exemplo, criar subconjuntos chamados aqui de C e de D, onde o C teria os seguintes elementos: o 0, que veio do A, o número 1 e o número 2. E no caso do conjunto D, a gente teria o 0 que veio do B, o número 0 que veio do B, o elemento 1 e o elemento 2. Percebam que eles são subconjuntos daquela primeira pensamento ali de união dos dois conjuntos A e B. Bom, se a gente segue essa lógica, então o C e o D seriam conjuntos aí distintos, diferentes. Por quê? Um dos zeros veio do A e o outro zero veio do B. Além disso, nós poderíamos então criar um outro conjunto
que fosse representado aí pelo zero do A e pelo zero do B. Olha, mas se vocês pararem para pensar, isso daqui não faria muito sentido, já que o zero ele é comum aos dois elementos, aos dois conjuntos. É um elemento comum. Então vocês sabem que essa representação estaria errada, isso daí estaria falso, né? Se a gente quisesse fazer a união, a gente precisaria aí eliminar essa interseção, porque os dois elementos A e 0B, eles são elementos similares, eles são os mesmos elementos. Bom, aí vocês podem pensar, Nathan, isso daí é tranquilo, isso daí é fácil, né? Essa representação, esse cálculo matemático de união. Bom, mas vamos pensar então um outro caso, olha só. Se a gente fala de um outro conjunto, outros dois conjuntos aqui, onde o número dele vai estar associado aí à pertinência, que também é a mesma representação aí de produtos de conjuntos. Então, olha só o que a gente teria. Eu tenho o elemento x, o conjunto x, que ele é composto pelos seguintes elementos com as seguintes pertinências. Então, eu tenho um elemento que é 0 com a pertinência 0.5, um elemento na posição 1 que tem pertinência 0.7, um elemento 2 que tem pertinência 0.1 e o elemento na posição 3 que tem pertinência 0.2. Já o y, ele é composto pelo elemento que está na posição 0 com pertinência 0.7. Na posição 1, ele tem pertinência 0.3. Na posição 2, pertinência 0.9. E na posição 3, pertinência 0.1. Ou seja, estamos aí utilizando conjuntos que são bases aí de produtos de conjuntos, né, que a gente também já calculou, que aqui a gente dá o nome de pertinência. Então, lembra lá, o que é pertinência? Pertinência está associada aí ao quão próximo um determinado elemento está de um conjunto e de outro conjunto. Então, baseado lá naquele cálculo que a gente havia feito anteriormente, naquelas aulas que a gente tinha visto anteriormente, então, olha, se eu tenho, por exemplo, aqui na posição 1, este nosso elemento, ele está a 0.7 de distância do conjunto x e 0.3 de distância do conjunto y, ou seja, ele pertence muito mais ao x do que ao y, então eu poderia aplicar aí a união deles baseando então nessa distância que a gente tem desse elemento de um conjunto para o outro. Ou seja, mais ou menos seria adicionar, já que eu tenho uma certa distância com um elemento e uma certa distância com um outro elemento. Ou seja, a gente teria como resultado esse daqui. Então, a união, seguindo essa lógica, ela teria na posição 0 pertinência 1.2, na posição 1 pertinência 1, na posição 2 pertinência 1 também, e na posição 3 pertinência 0.3. Bom, se isso daqui não causou nenhuma preocupação, nenhum estranhamento para vocês, então eu vou dizer, olha, vocês precisam ficar preocupados aqui, principalmente por um motivo, olha só. Na posição 0, a gente teve como resultado de pertinência o valor 1.2. Ou seja, se até então a gente tinha definido essa pertinência como 0 é a característica de você não pertencer àquele grupo e 1 a característica de você pertencer totalmente àquele grupo,
1.2 ficaria um pouco deslocado, né? Você pertence, você é tipo o líder, o anjo desse grupo, o presidente desse grupo. Não tem muito sentido, então, esta pertinência, esse valor de pertinência neste caso. Ou seja, a união, baseado aí nessa pertinência, baseada nessa distância, nessa afiliação com determinados conjuntos, não deve ser simplesmente somada. Então, como que a gente consegue, como que a gente deveria fazer o cálculo desse sistema, então? Olha só, se a gente pegasse simplesmente a soma dessas pertinências e mostrando daquela forma gráfica como havia feito anteriormente, a gente teria então essa região aqui que estaria totalmente errada. Então, qual que é a solução? Como é que a gente vai conseguir calcular essa pertinência e também a união daqueles outros grupos, daqueles outros conjuntos que a gente tinha visto antes? Olha, existe uma fórmula que é a ideia de generalização desses nossos conjuntos, dessas nossas operações aí. Então, a união desses conjuntos, ela vai ser dada como a união do conjunto A com o conjunto B, dada em módulo, ela vai ser igual ao conjunto A sozinho, isolado, mais o conjunto B sozinho, ele ali também, isolado, menos aquela ideia de, olha, temos aí algum conjunto, algum elemento que está comum tanto em num conjunto quanto em outro conjunto, então a gente precisa subtrair esse elemento, porque a gente vai ter, quando a gente pega essa parte do A e a parte do B, nós vamos ter esse elemento comum duplicado. Ou seja, se ele está duplicado, a gente precisa obrigatoriamente retirar ele desse nosso cálculo para que não tenhamos aqueles erros que a gente viu no início da aula. Bom, e o que significa essa união e essa interseção? Olha, a união ela vai ser dada para todos os elementos x, onde o x vai pertencer ao A e também ele vai fazer parte do conjunto B. Então a gente tem aqui a operação ou. Então, ou o x está dentro do conjunto A ou o x está dentro do conjunto B. Mas, além disso, a interseção desses dois conjuntos vai ser dada a todo o elemento também que está aí presente no conjunto A e presente no conjunto B ao mesmo tempo. Então, essa é a definição de união e de interseção quando se trabalha em conjuntos. Ou seja, vamos lá, vamos resolver, vamos corrigir todos aqueles erros do início. Então, olha só, o que a gente tem? A união é pegar todo o conjunto A mais todo o conjunto B, menos retirando aí a interseção, que é o nosso zero, ou seja, o zero não vai mais ficar duplicado. Então, a gente não vai ter aquele erro que a gente tinha mostrado lá no início. E como é que fica, então, o resultado quando a gente trabalha com pertinência? Não vai ficar um negócio muito estranho fazer o A, o X, mais o Y? E quem que está aí de interseção nesses dois conjuntos? Então, se a gente visse isso graficamente, talvez vocês consigam perceber de uma forma melhor. Mas a gente consegue falar que, olha, a pertinência que vai estar aí no conjunto X, no conjunto Y, aquilo que vai estar igual, comum aos dois conjuntos, vai ser o menor valor, a menor pertinência que a gente teve. Ou seja, nesse caso, 0,5.
Aqui foi o 0.3, o 0.1 e o 0.1 novamente. Ou seja, a gente está pegando sempre os menores valores, que ela aí vai representar a pertinência de interseção. Graficamente, talvez vocês consigam perceber isso melhor. Então, olha só, aqui nós temos a união, onde a pertinência, vou chamar aqui de φ, tá? Então, a união vai estar associada ao maior valor que esse nosso conjunto está apresentando, ou seja, a gente vai pegar sempre a parte de cima, ou também comumente mostrado aí como a função max, o máximo desses dois conjuntos juntos. Bom, se a união é o máximo, então o mínimo vai ser a ideia de interseção. Então, olha só, quem é a interseção? Eu não mostrei para vocês que a interseção era pegar o menor valor. O menor valor vai estar associado aí à região de baixo, essa parte aqui de baixo que a gente tem desses nossos dois conjuntos. Ou seja, a mesma lógica que a gente aplicava lá no diagrama de Venn, a gente continua aplicando aqui quando utilizamos aí a representação gráfica. Ou seja, as coisas não mudam, elas precisam obrigatoriamente seguir aí a mesma lógica, já que estamos trabalhando com as mesmas coisas, apenas modificando um pouquinho aí as aplicações. Beleza? Bom, vamos lá. Na próxima aula vamos ter mais informações ainda associadas a conjuntos. Beleza? Salve, gente! Até a próxima!